nós temos responsabilidades com a vida doméstica em todos os tempos. Em algumas famílias, durante a infância, durante a adolescência, as crianças, os adolescentes, os jovens têm apenas a responsabilidade de ir à escola e de cumprir as atividades escolares. Outras famílias, seja pelas suas condições econômicas, seja também como método educativo, vão, ao longo do tempo, distribuindo responsabilidades com os filhos. O jornalista Carlos Batalha nos relata neste vídeo de memórias como era a divisão das tarefas em sua casa, na cidade de Salvador, em sua família. É um depoimento rico que mostra os critérios rigorosos de educação adotados pelo seu pai e pela sua mãe e também pelos seus avós. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Carlos Batalha. Eu fazia tudo. Eu era o boi de piranha, Jorge. Com exceção disso aí, mas, por exemplo, meu pai, como eu disse, sempre preservou as filhas. Homem era para machar mesmo. Mas, por outro lado, eu tenho de ressaltar uma coisa. Ele também comigo, mesmo sendo homem, ele era muito carinhoso e atencioso. Eu tinha medo de fantasma. Eu tinha medo de escuro. Eu me lembro que eu já com uns 12 anos, 13, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, que eu acordava e aí começava a chamar, pai, ô pai, venha dormir comigo, eu tô com medo. Ele ia para minha cama e embalava o meu sono lendo livros de histórias, certo? Eu adquiri o gosto pela leitura também muito graças a ele, porque ele comprava, quando tinha um dinheiro, meu pai não bebia, certo? Não fazia farra. Então, quando ele conseguia algum dinheiro, alguma coisa, ele levava para casa livros e jornais. A época que ele era vereador, foi antes desse tempo de agruras e tal, eu comecei a ler, acho que com 7, 8 anos, ele chegava em casa com os jornais de Salvador. À tarde, Diário de Notícias, que depois terminou sendo o primeiro jornal que eu trabalhei. E eu ia para cima dos jornais, Jorge, para quê? Para ver se tinha o nome de meu pai na página política. E depois eu passava para a página de esportes, né? E interessante é que o que eu gostava de ver no esporte, das fotos, ou na política, minha mãe depois recortava e colava e fazia um álbum para mim. Eu nunca me esqueço quando meu pai chegou em casa, não sei como conseguiu comprar, e você deve ter, claro que você conheceu como grande mestre que você a enciclopédia Barça. Ai, meu Deus do céu, aquilo foi depois da enciclopédia Delta La Rosse, que ironicamente terminou sendo o meu primeiro emprego, eu vendendo livros e vendendo isso anos depois. Muito bem, então aí vinham as tarefas de casa. Eu já lhe disse que eu era tarado e sou ainda por futebol, e eu gostava aos sábados de ir lá para o Leônico jogar bola. E meu pai dizia, eu começava a jogar bola 8 horas da manhã, terminava na hora que escurecia. Aí meu pai dizia assim, só vai jogar bola 8 horas da manhã, força de expressão, porque ele saía. Minha mãe, até também para oferir rendas, botou com uma tia minha, já falecida, um salão de beleza. Aí minha mãe ia para esse salão de beleza também, e meu pai ia fazer a feira e tal. Aí ele dizia, só vai jogar bola quando lavar os banheiros. Meu irmão, 5 banheiros. 5 banheiros. Olha, eu faço todos os serviços de casa, até hoje. Adoro cozinhar, né? Vou lhe convidar, inclusive, para ir lá em casa, comer uma peixada preparada por mim. Se você gostar de comida assim mais pesadinha, um sarapaté, uma rabadazinha, né? Um mocotó, vamos lá, vamos agendar. Então, só não faço em casa, sabe o que, Jorge? Lavar banheiro. Porque eu tinha que lavar 5 em casa, meu amigo. 5. E outra coisa, os banheiros todos azulejados. Aí meu pai chegava,
11 horas, mais ou menos. Meu pai, eu já estava pronto, né, para ir jogar bola. Meu pai, já vou jogar bola. Lavou os banheiros, lavei. Isso era todo sábado. Ele ia de banheiro em banheiro, Jorge. Passava a unha assim no rejunte. Se saísse um lodozinho, lavou nada, moleque. Meu pai não era muito de bater. Eu falei da palmatória só, mas quem me batia era minha mãe e a minha tia Neném. Que naquela época era dado direito aos tios, aos avós de baterem, não é verdade? Então, mas meu pai era de brigar. Não vai. E ele falava alto e gritava, os vizinhos ouviam. Aí eu morria de vergonha. Olha, uma vez, eu tenho uma irmã, a Tâmara Luciene, que é gestora, e é suplente de vereadora em Salvador, pelo Partido Verde, na última eleição, é a primeira suplente, e ela era tão braba assim que meu pai colocou o apelido dela de gringa. Você é uma gringa, você. Por que gringa tem a ver com a violência? Eu não sei. E quando era para fazer alguma coisa, ele mandava ela. Aí às vezes eu fugia e ia jogar bola. Aí ela chegava, ia lá perto do Leônico, aí começava a gritar. O meu apelido de família é Bel. Aí ela começava a gritar, Bel, Bel. Eu não ouvia. Aliás, eu ouvia e não ligava. Aí ela aprendeu uma tática para me desmoralizar. Ela chegava e gritava, Bel! Aí eu digo, o que é? Minha mãe está chamando para tomar mingau. Olha, rapaz, imagine, Jorge, você com 14, 15, 16 anos, a sua irmã lhe chamando para ir tomar mingau. A turma pegava-me no couro. Meu amigo, eu dava uma carreira atrás da Tâmara e não conseguia pegar ela não, viu? Tanto que ela terminou sendo professora de educação física, muito bem preparada e tal. Bem, mas essas tarefas eram minhas. Encerar a casa, você lembra-se, eu estou vendo aqui onde nós estamos, piso e tal, mas naquela época era taco de madeira e você tinha que passar parquetina e o escovão. Meu Deus, porque lá em casa não tinha enceradeira. Era. Rapaz, era um negócio incrível. Outra coisa que também eu não faço. Não faço de jeito nenhum. Lavar carro, porque eu tinha trauma. Meu pai dizia, vai lavar o carro. Aí minha irmã, que passou no vestibular de fisioterapia, Sheila, foi a primeira a ganhar um carro. Aí ele dizia, lavar o seu carro e o carro da sua irmã. Depois outra irmã ganhou. O carro... Embora elas me dessem o carro para as voltinhas e tal. Mas era, rapaz, era assim. Agora você pergunta, viu, Jorge? Hoje eu ouço aí, nada contra profissionais da psicologia, né, da terapia ocupacional, nada contra. Mas hoje a gente vê, se um pai fizer um negócio desse com o filho, vai criar trauma, vai não sei o quê, e o filho vai se revoltar, e o filho vai... Amava não. Amo meu pai, que para mim é como se ele estivesse aqui ao meu lado. Minha mulher, Valéria, ela diz sempre o seguinte, ela me chama de Love, viu? E aí os amigos já ficam me chamando de Love também, Love. Aí ela diz assim, filho, interessante como o seu pai está presente na sua vida várias horas por dia. Porque eu me lembro, às vezes ela faz uma coisa dentro de casa, aí eu digo, se o seu Vicente visse isso, se o seu Vicente... Porque ele era super, hiper rigoroso. Mas tudo isso foi dentro de uma família maravilhosa. Meus avós, os paternos, eu não tive muita convivência. O meu avô paterno, eu não cheguei a conhecer. Ele morreu quando meu pai tinha 5 anos, né? A minha avó, eu tenho imagens dela, minha avó Ernestina, mas muito pouco, porque ela morava em Aracaju e ia passar as férias tal, em Salvador. Só que naquela época, você de Aracaju para Salvador ou vice-versa, era uma África, né? Ia de trem, aquelas coisas todas e tal. Mas meus avós maternos, eu me recordo muito. Minha avó Celina, ela era cabocla, comigo, e eu não era dos netos mais velhos, eu acho que eu era o 6º ou 7º, mas ela tinha um carinho muito grande comigo, talvez pelo fato de eu ser o primeiro neto dela, da filha caçula, que minha mãe era a caçula dela. Então ela tinha um carinho por mim, e os meus primos ficavam
indignados com isso, porque ela era rigorosa. Você sabe o que ela fazia? Se você permite eu contar. Os domingos, eu não gosto de dia domingo, sabe, Jorge? Eu gosto de dia domingo, normalmente, eu acho que talvez tenha sido trauma de infância. Eu gosto do domingo, normalmente, até 1h da tarde, 2h, até a hora do almoço, onde você come churrasquinho, come um caranguejo, não quer tomar cerveja. A partir daí, me lembrei agora do nosso grande colega da Rádio Cultura, já falecido, Irandi Santos, que tinha um programa famoso, Ao Cair da Tarde, né? Então, quando vai chegando ao cair da tarde, a mim me dá nostalgia, eu não gosto. A não ser que tenha uma partida de futebol muito boa, mas fora isso não. E eu acho que vem da infância. Sabe por quê? Porque todos nós, irmãos e primos, temíamos os domingos. Porque todos os domingos, minha mãe e as irmãs dela e o irmão, coincidentemente, minha mãe foi igual, ela deu uma sequência igualzinho a que ela teve, porque minha avó teve um homem e 4 mulheres, minha mãe teve um homem e 4 mulheres. Todos eram obrigados, Jorge, aos domingos a ir almoçar com minha avó. Terminava o almoço, minha avó morava assim também, na Vasco da Gama, Salvador, parecia uma chácara. Ela morava ali, no pé da ladeira do Garcia, no pé mesmo da ladeira do Garcia. Aí todos sentavam embaixo de um abacateiro ou de uma mangueira que tinha abacate, jaca, manga. Aí minha avó fazia assim. Alaí, a filha dela mais velha. Me diga aí, o que é que Celina fez, o que é que Regina fez. Aí minha tia Alaí tinha que passar o relatório dos filhos. Idene, ela ia pela ordem. Idene, o que é que Leninha fez, o que é que Edilton fez, o que é que Eduardo fez? Os 3 filhos dela. Aí ela tinha que dizer. Aí vinha Mota, meu tio, o que é que fulano fez? Resumo da obra. Quando chegava ao final, ela era do Tribunal de Inquisição. Quando chegava ao final, ela dava o veredito. Nélia, você vai dar meia dúzia de bolo em Bel. Você acredita isso, Jorge? Pode isso? A pessoa acreditar. Isso 60, final de 60 até 70. E minha avó morreu em 75. Até 70 era essa prática. E no domingo seguinte, ela queria conferir se nós apoiamos mesmo. Ela fazia pegadinha. Sim, outra coisa. Todos os netos iam. Enquanto ficava lá o Tribunal de Inquisição sentado lá, nós ficávamos cá, empinando pipa, raia, jogando bola, brincando, mas tudo com o olho do padre e o olho na missa, olho do padre, olho na missa. Então, essa era a minha avó. Já o meu avô, Antonino, que morreu também beirando os 100 anos, ele era figura magistral, ele era italiano, altão, 2 metros de altura, olhos azuis, pena que eu não tenha saído com os olhos azuis dele. Você não conseguia ouvir o timbre de voz dele. Caladão. Eu adorava, eu aprendi muito com ele. Eu adorava. Eu desde criança, eu estudava, um dos meus primeiros colégios foi Escola Jesus Crucificado, Colégio Jesus Crucificado, em Salvador, ao lado do quartel-general da 6ª Moraria, da professora Nadir, irmã da professora Mariá do São Salvador. E meu avô me levava, a mim, minha irmã Sheila, minha prima Lucinha, minha prima Vanessa, ia buscar. Levava, ia buscar. E aí nós ficávamos à tarde na casa dele, até que minha mãe ou meu pai... Isso é época de criança, né? 8, 9, 10, 11 anos. E aí ficávamos a ouvir histórias. Meu pai teve escravos. Meu avô teve escravos. Aí ia contar lances, mas ele era tipo aquele proprietário de escravos liberal. Tanto é que tinha uma que eu conheci, uma ex-escrava, Maclina, sim, foi outra também que ajudou a nos criar, que tinha sido babá de minha mãe e morreu há pouco. Eu lhe falei que minha mãe tem 90 anos. E morreu há pouco tempo, com 103 anos. Quer dizer, ela com 13 anos,
já era babá de minha mãe. E aí eu fui, assim, tive esta felicidade de conhecer histórias reais desse período da escravidão, ou da escravatura, e tudo mais, tudo isso proporcionado pelo meu avô, sabe? Então fui assim, eu tive uma infância onde a experiência de vida que eu tive da infância me é útil até hoje, graças a Deus.